Queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Mais um vídeo para o canal aqui do YouTube, né? Peixoto Engenharia e Construção. Eu gravei um vídeo no nosso canal de corretagem uns dias atrás, vou deixar aqui o link aqui no card para vocês dar um confere também, que é basicamente vistoria de recebimento de imóvel. Como assim? É quando você compra um imóvel, né? Seja de uma construtora, seja de um vendedor, uma pessoa física, enfim. Quando você compra um imóvel, você vai receber esse imóvel. A vistoria de recebimento, ela serve para que um técnico especializado, um perito técnico, vá até o local, até o imóvel, faça toda a análise e ver se o imóvel está em pleno funcionamento para poder receber, né, os novos moradores, os novos proprietários, né? E para ver se todo o sistema está funcionando, tá? E esse técnico especializado, como por exemplo é o meu caso, né? Se você não me conhece, meu nome é Jackson Lira. Eu atuo no mercado de construção há mais de uma década, ou seja, já tenho bastante experiência nesse setor, né? Que vão desde acabamento, construção e engenharia. Sou corretor de imóveis e também sou perito avaliador de imóveis, né? Totalmente certificado, né? Legalmente capaz para estar operando e fazendo esse tipo de trabalho, que são análises imobiliárias, né? Análises mercadológicas. Isso a gente pode atuar também como um perito judicial, né? Também. Só que nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre a parte de recebimento de imóveis, tá? Aqui a gente fez a instalação de um sistema de pressurização na casa de um cliente, né? Esse aqui é um condomínio de médio para alto padrão, não chega a ser alto padrão, é um condomínio de médio para alto padrão. E nós estamos prestando toda uma assistência para o nosso cliente, né? Que vão desde a parte de montagem, a parte de verificação de sistema elétrico, hidráulico, toda a parte construtiva, às vezes adaptações que o nosso cliente está precisando fazer no imóvel. Como por exemplo instalação de ar-condicionados, um pressurizador, né? Outros pontos de eletricidade, como nós fizemos lá embaixo, né? Toda a parte de instalação da mudança do cliente, né? Nós como empresa de construção e engenharia fazemos esse trabalho e toda essa vistoria e todas essas modificações para o nosso cliente. E a gente está aqui num ambiente um pouco isolado. Eu acho que o áudio até está difícil de ouvir, né? Estou sem microfone aqui, tá lá embaixo no carro. O que acontece? O cliente ele está mudando para esse imóvel e nós identificamos que a pressão da água em todo o sistema de tubulação do imóvel é muito baixa, né? Aqui tem uma caixa d'água de 1000 litros e toda a tubulação que passava e distribuía na casa é uma tubulação de 50, né? Com as conexões de 25. E essa pressão da água é muito baixa, tanto que a torneira da cozinha não tem pressão, né? A torneira da lavanderia também é sem pressão. Aí o cliente ele quer fazer a instalação de uma hidromassagem lá no jardim, só que devido à pressão baixa ficava um pouco difícil essa instalação. Os chuveiros sem pressão. E nós já estávamos fazendo alguns trabalhos de manutenção aqui. O cliente nos perguntou: vocês conseguem resolver esse problema pra gente? E aqui na Peixoto, missão dada é missão cumprida. E estamos aqui, né, acabamos de fazer a instalação desse sistema de pressurização. Isso aqui é um sistema bypass, né? O que é o sistema bypass? O sistema bypass, pessoal, é basicamente você criar um caminho alternativo para que algum tipo de fluido consiga passar e continuar abastecendo, né, o sistema. Como assim? Por exemplo, aqui um sistema de água, nós fizemos a instalação de um pressurizador, tá? O pressurizador, ele é automático, então todas as vezes que abre-se uma torneira lá embaixo, dá-se uma descarga, faz algum trabalho com a parte de água, né? O pressurizador, o pressostato entende que está precisando gerar pressão, né? Gerar pressão para o sistema, e essa bomba pressurizadora aqui, ela vai empurrar o líquido, o fluido, para que ele consiga abastecer o sistema com maior pressão e maior vazão, né? Isso pode ser feito não só para o sistema hídrico, mas também pode ser feito no sistema de gases, sistema de caldeiras, né? Outros sistemas de fluidos que precisam de pressão e a pressão necessariamente é baixa, né? Mas nesse caso aqui é abastecimento de água.
Aí como é que funciona o sistema bypass? Né? Nós temos aqui todas as nossas conexões, fizemos todas as adaptações aqui necessárias e criamos um caminho alternativo para o fluido passar, continuar abastecendo a residência, independente do pressurizador. Como assim? Vamos supor que na residência, no imóvel, falta água. Falta energia. Vamos supor que falta energia. O pressurizador ele para de funcionar, porque ele está no modo automático. Né? Faltou energia, ele para de funcionar. Aí esse sistema bypass aqui, ele garante que a água continue correndo, o imóvel continue sendo abastecido pela água, né? Independente do pressurizador. É claro que vai ser abastecido com menos pressão, né? Só que aí o cliente, ele não fica sem água nos períodos, por exemplo, que estiver fazendo alguma manutenção na rede elétrica da cidade, tiver faltado energia, né? E quando tiver energia, a água vem por aqui, né? A água corre por aqui, o pressurizador ele vai empurrar, gerar pressão e abastecer todo o sistema da casa com a pressão devida. Só que nos tempos de falta ou queda de energia, o sistema continua funcionando, só que sem a pressão. Devido ao quê? Devido a essa válvula de retenção de água. Isso aqui é uma válvula de retenção. Ela impede que... Vocês estão vendo o pressurizador. O pressurizador ele vai gerar pressão e distribuir para a rede da casa, né? Aí o que que acontece? Essa pressão ela poderia retornar para a caixa d'água se não tivesse essa válvula de retenção de água. Por quê? Porque ela impede que a água retorne, né? Só que nos dias de período de falta e queda de energia, a água ela corre normalmente por aqui, ó. A água ela vem aqui, essa válvula de retenção ela se abre e a água continua correndo. Só que ela não volta, né? Ela vai, mas não volta. Então esse é o sistema bypass, né? O sistema que cria um caminho alternativo para o fluido passar, independente do sistema mecânico, independente do pressurizador, né? Se o pressurizador der falha, der algum problema e precisar remover e levar para assistência técnica, o cliente não fica sem abastecimento de água. Por quê? Porque nós temos aqui duas uniões de 25, né? Se der problema e tiver que levar para assistência técnica, retira essas duas uniões aqui, tira o pressurizador, leva para assistência técnica. E a água vai continuar correndo por aqui normalmente e abastecendo o imóvel, né? Fez a manutenção ou trocou o pressurizador, colocou de volta no local, ligou bonitinho, o sistema continua pressurizando normalmente. O que isso garante que o cliente não venha ficar, de hipótese alguma, sem água, exceto quando tiver com falta de água, né? Não tem como, já não depende, né? Depende do sistema de abastecimento de água da região, da cidade, enfim, né? Isso impede que o cliente fique sem abastecimento de água, independente se vai estar com queda de energia ou não, né? Isso é muito bacana. Eu vou fazer o teste para vocês verem a diferença que é, né, o pressurizador na residência e sem o pressurizador. Ó, aqui ele está ligado. Aqui é a nossa chave de teste. Chave de teste de tensão, ó. Ó. Vocês veem que tá passando tensão, tá passando corrente. Ó, a corrente está passando. Vou desligar o pressurizador, tá desligado. Ainda continua passando, só que está desligado. Beleza? Vou tirar da tomada, inclusive. Vou tirar da tomada. Tirei. Nós fizemos a instalação elétrica bonitinha aqui para poder abastecer e receber, né, a rede, a tensão no equipamento, né? Só que agora não tem mais. Ou seja, o pressurizador não está funcionando. O que vai funcionar agora? O sistema bypass. Né? A válvula de retenção ela vai se abrir na hora que a torneira for aberta. Eu deixei uma torneira aqui para a gente fazer justamente os testes. Ó, quer fazer os testes. A válvula de retenção ela vai se abrir e a água vai continuar correndo normalmente no sistema da casa. Ó, vou ligar aqui. Ó, essa aqui é a vazão da água. Tá pegando bem? Tá filmando bem? Essa aqui é a vazão da água sem o pressurizador, tá? Sem o pressurizador. Vocês veem que a vazão aqui, ela até tá vazando bastante. Por quê? Porque nós estamos num ponto da residência onde não tem resistência, basicamente não tem resistência. A resistência que tem é pouca, é essa aqui, né? Para poder receber
Mas lá embaixo é diferente. Por quê? Porque existe muita resistência, embora a altura, né, da caixa d'água é bastante alta, né? A gravidade ajuda bastante, só que tem muita resistência. Aí chega lá, por exemplo, na área de serviço, a água sai, cara, quase nada. Quase nada. Ó, sem o sistema bypass está funcionando. Vocês percebem que sem um pressurizador, a água continua correndo, tá abastecendo a casa. Beleza. Eu vou ligar o pressurizador agora. Tá ligado? Ó, essa aqui é a vazão da água sem o pressurizador. Tá pegando bem, tá? Uhum. Vou acionar o pressurizador agora. Acionado. Ó a diferença. Isso aqui eu coloquei no manual. Ó a diferença. Fechei. Tirar aqui para a gente não criar nenhum problema. Tá acionado manualmente. Ó a pressão. Olha isso aqui. Vou desligar agora. Desliguei. Tá desligado. Ainda tá com um pouco de pressão por causa da pressão da água da tubulação. Mas agora a pressão vai cair. Ó, a pressão caindo, vocês estão vendo? Ó, a pressão caiu. Cara, diminuiu mais da metade da pressão. Ó, pra vocês verem, mais da metade da pressão. Vou tirar aqui. Ó, mais da metade da pressão, quase que a pressão completa da água. Isso porque nós estamos no ponto quase que sem resistência. Olha a água, o jeito que tá saindo. Olha aqui. Vou colocar no automático agora. Ó, esse aqui não tá ligado ainda, tá? Não tá ligado. Volta aqui pra mim. Pessoal, é isso. Pode, vocês viram a diferença, né, de pressurização. Eu tentei ligar o automático aqui. Ele até pouco atrás estava funcionando beleza, agora não pareceu não funcionar. Vou fazer mais alguns testes aqui, vou verificar. Vou mostrar para vocês como é que é lá embaixo, tá? Vou gravar, vou mostrar para vocês como é que é lá embaixo. Mas aqui em cima, todo o teste foi feito. Vocês viram a diferença, tanto que é grande de pressão. Uma diferença enorme, gigante. Aí o que acontece? Quais são os cuidados que você precisa fazer? Precisa ter para poder fazer a instalação do pressurizador. Na casa não pode ter válvula hidra. Tá? O que é a válvula hidra? É aquela válvula de descarga que ela é grudada na parede. Você aperta lá, né? Aciona ela ligada na parede e você dá descarga. Por que não pode ter válvula hidra? Porque a pressão, né, do pressurizador, ele vai dar problema na válvula hidra e logo você vai ter que trocar a válvula hidra e vai dar problema no pressurizador, tá? Vai dar problema no pressurizador. Então não pode ter válvula hidra na casa, tá bom? Se tiver, você vai ter que montar um sistema independente para a válvula hidra, onde o pressurizador não está diretamente ligado e jogando pressão para a válvula, né, e pressurizando outros pontos do ambiente. Aí beleza, ok. Mas se tiver tudo ligado no mesmo sistema, vai dar problema, tanto na válvula como no pressurizador, tá? Cuidados. Outra coisa, outro cuidado muito importante, que eu não vejo a grande maioria dos dos profissionais ou empresas falando nos vídeos, tá? Você precisa fazer um check-up
antes de você entregar o trabalho para o cliente, você precisa fazer um check-up geral em todas as conexões do imóvel. Todas as conexões. Onde tiver junta de conexão, T, joelho, onde tiver torneira, né, chuveiro, onde tiver junta de conexão, você precisa fazer um check-up geral. Por quê? Porque essa conexão pode estar com um vazamento, onde às vezes com a pressão baixa o vazamento não aparenta, mas a partir do momento que você aumenta a pressão, né, da tubulação da água, essas conexões elas podem vir a dar um problema. Então, se você não fizer um check-up geral em todo o sistema de abastecimento da casa, né, quando você virar as costas pode te causar um problema. Por quê? Porque se tiver com alguma tubulação mal soldada, alguma tubulação solta, né, alguma conexão sem estar com o encaixe adequado, vai gerar um problema enorme para você. Por quê? Porque pode estourar a tubulação e pode ficar com um gotejamento e um vazamento oculto, o que vai causar prejuízo aí para o cliente, né? O seu cliente no fim das contas. Então você precisa fazer esse check-up geral na tubulação. O pressurizador que nós estamos utilizando aqui é o PL12 da Lorenzetti, tá? PL12 da Lorenzetti. A Lorenzetti, se não me engano, tem 3 pressurizadores. Tem um PL12, PL20, tem um PL9 também, então são 4, e o PL400, né? Qual que é a diferença? Pressão. A diferença dos dois, de todos eles, são pressão e alguns outros componentes aí que vêm dependendo aí do modelo do pressurizador, tá bom? Vou tentar fazer mais um teste aqui no automático. Ó a pressão. Ó, funcionou. Tá no automático. Ó a pressão. Se eu desligar aqui, por que eu estou desligando? Porque se eu deixar essa água correr aqui, nós faz uma bagunça muito grande dentro do imóvel do cliente, né? Mancha fogo, estraga a pintura, enfim. Tá acionado, funcionando bonitinho, instalação elétrica, ok. Toda a parte de tubulação a gente vistoriou aqui, todas as conexões que nós fizemos, tá? Todas as conexões que nós fizemos, nós vistoriamos aqui. Agora a gente vai fazer a vistoria para lá, vai fazer a vistoria embaixo do imóvel, tá bom? Não se esquece de ir no nosso canal de corretagem também, tá bom? Por quê? Porque lá nós falamos sobre análise e vistorias, tá? Isso em todo sentido, de vistoria de parte elétrica, hidráulica, engenharia, acabamento, nós falamos basicamente disso tudo. Você que é cliente, você que tá mudando do seu imóvel, acabou de comprar o seu imóvel e não mudou ainda, contrate um avaliador. Tá? Contrata um avaliador de recebimento de imóvel para que você consiga entrar para dentro do seu imóvel e ter a certeza que ele está em pleno funcionamento para você, tá bom? Para você ter a certeza que ele está em pleno funcionamento para você, porque senão depois você vai passar, você vai assinar o laudo de recebimento do imóvel, aí depois que você assinar, aí vai gerar um transtorno muito grande, você vai brigar com a construtora, vai brigar com o construtor, vai brigar com o corretor de imóveis ou imobiliário que te apresentou a oportunidade. Isso por quê? Porque você não entendeu que o imóvel novo não significa que ele está em pleno funcionamento para receber você e a sua família, tá? Não se esqueça. E é claro, se você gostou do nosso trabalho, gostou do nosso conteúdo e quer contratar esse serviço não só de vistoria de recebimento de imóveis, mas também de adaptações, toda essa parte de engenharia, adaptação e projeto nós executamos, né? A Peixoto Engenharia e Construção executa para você, né? Entre em contato, né? Vou deixar o link aqui e o contato do nosso WhatsApp, assim você vai falar diretamente com o nosso pessoal, né? do atendimento. Entre em contato e detalhe, não se esquece de comentar o que você achou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e dá um likezinho aí, deixa um joinha para você fortalecer o nosso trabalho, tá? Grande abraço para você e eu vou mostrar, tá? Vou mostrar lá embaixo para vocês como é que funcionou a pressão da água lá embaixo. Até mais. Pronto. Pessoal, aqui é para vocês verem, olha a diferença. Isso aqui a gente está no ponto mais baixo, teoricamente, aqui do imóvel. Essa mangueira aqui, ela é da lavanderia.
né? Porque a lavanderia ela tá ligada na caixa d'água, é coisa que eu não acho que seja o ideal. A água da lavanderia ela tem que estar ligada na rua, né? Aí caso nos tempos de falta d'água o cliente queira, a gente deixa um registro lá em cima, onde pode ser aberto para utilizar a água da caixa, né, na lavanderia, né, e não diretamente. Por quê? Porque nos tempos de seca, se, por exemplo, você fizer 2, 3 lavagens de roupa, a água da caixa d'água vai embora, né, e o cliente passa dificuldade nessa parte. Mas olha pra você ver a pressão dessa água, né, aqui é uma pressão, cara, bem pequena. Bem pequeno. Os clientes vão ver esse vídeo aí no nosso canal, eu tenho certeza que vão comentar e eles vão confirmar o que eu estou falando para vocês, tá? Não estou vendendo para vocês algo que não recebo nada da Lorenzetti ou de qualquer outra marca para poder fazer divulgação do produto. Nós estamos aqui prestando um serviço para o nosso cliente e mostrando ao vivo, na prática, aqui, real, que funciona, tá? Se não funcionasse também, eu ia dizer que não funciona. Está no automático, vou desligar agora, lá, o pressurizador lá em cima desliga. Aí eu vou mostrar para vocês a da cozinha. Ó, desliguei aqui. Vou mostrar para vocês a da cozinha. Com sorte nós ainda vamos pegar a pressão baixa. E nós pegando a pressão baixa, a gente vai ver a diferença com o pressurizador. Filma aqui. Ó, aqui é a cozinha. Vou acionar a torneira. Se a pressão estiver baixa, é porque o pressurizador não fez pressão suficiente para descer. Porque até o momento eu não testei a da cozinha. Mas vou testar agora. Ó, a pressão está forte. A pressão está alta. Bem diferente do que estava anteriormente. Ó, a pressão está dando uma caída. É possivelmente porque o pressurizador lá em cima não acionou ainda. Tá? Ele não acionou. Ó, essa aqui é a pressão original da torneira. Tá? Essa é a pressão original da torneira. A pressão que saiu anteriormente era a que estava na tubulação, né? O pressurizador lá em cima não acionou ainda. O que significa que, ó, ele está começando acionou, ó. Acionou, olha a pressão. Olha a pressão que está saindo agora. Cara, olha que diferença aqui. E é claro que vocês têm que levar em consideração que essas torneiras hoje em dia elas vêm com um sistema de economia de água, ou seja, elas têm uma menor vazão, uma vazão bem menor do que as torneiras de antigamente. Essa torneira aqui, se não me engano, é uma torneira de 1/4, né? A vazão de 1/4, se tivesse uma vazão de meia polegada, seria maior ainda. Dá para vocês verem a pressão da água da cozinha. Vocês viram como é que estava anteriormente, olha como é que está agora. Isso aqui é o pressurizador lá em cima funcionando, né? Vou desligar aqui, lá em cima o pressurizador ele vai desligar automaticamente. Por que deixar automático? Porque o acesso lá em cima para o cliente fica difícil, né? Não vou deixar no manual, vou deixar no automático. Aí quando a energia faltar, quando der queda de energia, o sistema bypass funciona. Aí vai ter água na casa, mesmo com a pressão original, pressão baixa, o cliente não fica sem abastecimento de água, tá? Aí o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer uma vistoria completa dentro do imóvel, em todas as conexões, banheiro, torneira, por quê? Para prevenir qualquer tipo de vazamento. Se tiver, a gente já corrige já e deixa o trabalho 100% para o nosso cliente fica tranquilo, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha e curte esse vídeo. Tamo junto, abraço!